Boa noite! Está no ar mais um Conexão. O programa de hoje está com assuntos bastante polêmicos, o que desperta interesse no pessoal de casa. Nessa edição, confira se a prostituição pode ser considerada um modo de vida fácil, as curiosidades e o resultado final da troca de sexo, os principais extremos da homossexualidade e se o transformismo pode ser considerado arte ou vaidade. Tornar-se prostituta não é uma decisão fácil. Muitas mulheres decidem trilhar este caminho por necessidade financeira. Mas depois que entram nessa profissão, elas reconhecem que também existem coisas boas. A prostituição toma vários rumos na vida de cada pessoa. Uns são agenciados por exploradores, enquanto outros tornam-se independentes divulgando seu trabalho. Por trás da garota de programa, tem uma menina tentando realizar a qualquer preço seus sonhos sem passar por necessidades. Quanto tempo você trabalha como garota de programa e por que começou? Faz 6 anos eu comecei porque fiquei desempregada e nesse tempo a minha mãe ficou doente também. E por essa situação que eu estava, tinha uma amiga minha que também fazia programas e ela me convidou e eu aceitei e até hoje estou nessa profissão. Ainda hoje, 6 anos depois do início na vida, Mariana Luz, 26 anos, divide-se entre a garota de fala mansa e desejos como de qualquer outra mulher. Como você vê o seu futuro? Casada, com filhos e feliz. É o que toda mulher espera e sonha e deseja. Você mudaria alguma coisa se pudesse? No momento, para mim, está tudo satisfatório, então eu acredito que, como está, eu não mudaria nada. Ao contabilizar tudo que já ganhou se prostituindo, Mariana destaca que o modo de vida que leva não é nada fácil. Tu pode muito bem pegar um cliente bom, como tu pode pegar um cliente, como eu te comentei naquele primeiro caso, de que te sofre abusos, entendeu? Eles não ainda tem esse preconceito em relação aos homens também que procuram as mulheres de programa. Então eu não acho uma vida fácil, por isso que eu espero que um pouco além do tempo eu saia dessa profissão, mas não é fácil, não. O que você adquiriu com o seu trabalho? Olha, eu já comprei meu apartamento e vou financiar meu carro, então até agora foi isso que eu conquistei. A garota de programa conta como lida com essa profissão perante a sociedade. Hoje eu me acostumei, no início foi bem difícil, mas em relação ao que o tempo foi passando, eu fui me acostumando e hoje para mim isso não é um problema. Em relação às pessoas em si, como não conhecem o que eu trabalho, até então acho que eu trabalho em outra profissão, então nessa parte não tenho problema nenhum. Na sua opinião, como é atualmente encarada a prostituição pela população em geral? Tem bastante preconceito, assim, as pessoas hoje em dia não aceitam, acho que isso não seria uma profissão natural como qualquer outra, né? Não digo que também que talvez eu não tenha também um pouco desse preconceito em si entre mim, só que as pessoas em si hoje em dia não aceitam, mas eu, como eu te disse, por não saber, então eu não sofro nenhum preconceito, mas acredito que realmente hoje em dia tem muito ainda. Algumas pessoas ainda desconhecem o conceito de homossexualidade. Essa é uma das 3 categorias de orientação sexual. Feliciana descobriu que era homossexual na infância. O desejo por pessoas do mesmo sexo começou na época das brincadeiras de criança, através de toques, do corpo a corpo. Hoje, aos 21 anos, Feliciana assume sem problemas a sua orientação sexual. No começo, antes quando a minha homossexualidade não era bem destacada, para a família, eu até camuflava, né, um pouco, assim, andava mais gurizinho, assim, digamos, né, assim, mais arrumadinho, discreto, não falava muito, bem apagado. Depois que a família aceitou, daí sim, não me revelei tanto, assim, também, mas comecei a andar mais do estilo que eu gosto e da maneira que eu goste, né, então fui me soltando mais. O preconceito da sociedade faz com que Feliciano, durante o dia, viva as expectativas de um jovem. À noite ele dá vazão aos sentimentos e libera seu lado feminino como Fernanda. Eu não posso ir assim vestida, né, para o serviço, porque isso ainda não é, por enquanto ainda não tenho a cirurgia, né, que eu pretendo fazer até alguns anos ainda. No momento é assim, então eu trabalho de dia como Feliciano normal e à noite e nas festas e eventos eu saio dessa maneira. A maioria das empresas, algumas sim, elas são bem tranquilas. No meu serviço, por exemplo, até mesmo no meu serviço, eles são muito tranquilos, assim. Tanto do gerente para todos os funcionários, eles
aceitam tranquilamente, mas como tem o respeito, né, tem que saber se portar. Pela sociedade é como uma palhaçada, né, é só para pirraça, brincadeira, só para se aparecer. Mas eu acho que assim, tem um lado da diversão que acontece, por exemplo, na parada gay, acontece, vão lá, fazem as brincadeiras, as apresentações. Tem muito lado que é o lado engraçado e outro é o lado sério. Então, por exemplo, tem pessoas que nasceram de uma forma e querem, realmente acham e olham e veem que não nasceu daquela maneira e quer ser de outra. Então, elas decidem optar pela cirurgia, né? Então, eles têm esse lado de querer ser uma coisa. Atualmente, o homossexual já é mais aceito na sociedade, mas ainda sofre preconceitos. E como você caracteriza a comunidade homossexual? É uma grande comunidade, né? Eu digo que está cada vez mais forte, está cada vez crescendo mais rápido, depressa. As pessoas, hoje em dia, a gente não está vendo na rua muito homossexual, que eu acho que agora, eu não sei se eles estão sentindo que é uma hora de poder gritar e poder expor isso, botar para fora e dizer, eu gosto, minha opção sexual é isso, né? Eu acho que antigamente eles tinham muito medo disso, né? Da violência que gera, tanto na rua como em casa, em festas. Eu acho que é um público muito grande que está agora sim conseguindo dar a cara a tapa, lutar pelos seus direitos, pelos ideais, pela segurança, pela lei do trabalho, que é uma coisa que a gente está correndo atrás muito para conseguir e que é complicado. Qual é o seu principal extremo? No momento em que eu comecei a fazer essas transformações, eu não queria mais parar. É direto, né? Como se fosse, assim, um prazer, assim. Como se tu nasce de uma maneira, mas daí tu vê que dessa maneira que tu nasceu não é o teu tipo, entendeu? E daí, no momento em que tu tem todas essas características e que tu realmente vê que é como se tu tivesse a alma, né? Tu te olha no espelho e tu tá te enxergando. Daí é saboroso, é demais, assim, eu não sei te explicar, é uma coisa maravilhosa. Então, no momento, tu quer chamar atenção, tu quer ser vista, tá sempre bem arrumada, né? Receber elogios, né? É isso, assim, essa exaltação, essa alegria, festas e baladas. A prostituição consta na legislação brasileira como um ofício legal. Uma das principais reivindicações da rede brasileira de prostitutas é o reconhecimento do trabalho, como já é feito na Holanda e Alemanha. No Rio Grande do Sul, de janeiro a agosto deste ano, apenas 14 casais homossexuais fizeram o registro público da união estável, conforme dados de Caxias do Sul. Segundo o tabelionato da cidade, não houve aumento na procura desde que o Supremo Tribunal Federal deu parecer favorável ao casamento entre homoafetivos. O estado possui mais de 3.000 casais gays. A gente vai para um breve intervalo e voltamos com entrevista com um casal falando do casamento homossexual. Não saia daí, porque Conexão é pura agitação. A liberação da união estável entre casais homoafetivos foi concedida para evitar restrições que contrariam os princípios de igualdade e dignidade. De qualquer forma, os homossexuais ainda dependem da liberação do Congresso Nacional sobre o assunto. A união estável entre casais homoafetivos é o tema da nossa entrevista de hoje. Eu converso agora com a Paula Gomobiewski e a Bruna Ferrandes, que estão juntas há quase 4 anos. Então, meninas, como é que vocês enxergam essa comunidade sexual, homossexual? Depende. Tem diversas comunidades, né? As comunidades que buscam por direitos, por acontecer a mesma coisa que acontece com um casal heterossexual, e tem comunidades que estão ali só pra fazer fusarca, tipo uma parada gay, sabe? Que é o que acontece, que é só festa, que é visto como uma festa, como um circo, onde as pessoas vão aplaudir e não vão ver o que está acontecendo. E também, se a gente for pensar o que é divulgado, né, em mídias de fácil acesso, é que vai ter a parada, é que a parada vai ser tal dia, é que vai ter tais músicas, tais carros de som,
E ninguém fala do tema. Depois que a parada acontece, eles falam que tiveram milhares ou milhões de pessoas, falam que teve muita gente fazendo coisas que não deveriam fazer, né, em locais que não deveriam fazer, né, em lugares públicos. Apontam tudo isso, falam da alegria, que é a festa, mas não falam do movimento social, que é a parada gay, que é o porquê existe a parada gay. O motivo, né? É esquecido. Então, meninas, agora falar pra vocês, já entrando mais no assunto da nossa matéria em si, o que vocês acham da legalização do casamento civil? Aí tem uma divisão aqui. Opiniões distintas. Eu sou a favor. Eu sou a favor, na verdade, de tudo que faça com que o ser humano tenha liberdade e exerça o seu livre-arbítrio. Se você é mulher e quer casar com um cara, você pode. Agora, por que você é uma mulher e que não pode casar, legalizar o seu relacionamento com uma outra mulher? A gente tem que ter esse direito de escolha. Se isso vai me acarretar problemas futuros, eu sei disso. Eu já passei por todos esses problemas, né? E eu passei por todos esses problemas, e se eu falecer, ela não vai ter direito a nada. Agora, se eu passei por todos esses problemas junto com ela e eu me casar, eu vou dar algum respaldo por ela quando eu falecer. Entendeu? Acho que tem o lado positivo e negativo, né? Porque se eu me casar com ela hoje, eu fizer uma entrevista de emprego e falar que eu sou casada, chegar com os meus documentos lá, certidão de casamento, Paula Golombiewski e Bruna Ferrandis, eles vão me olhar com um canto de olho, podem não me demitir na mesma hora. Mas daqui a 3 meses, por que será se eu for demitida? Sempre vou ficar com essa pulga atrás da orelha, né? Sim, até passar o contrato. Não é que eu seja contra, mas hoje em dia eu sou contra. Porque eu acho que antes de legalizar o casamento, acho que poderiam legalizar uma lei contra a homofobia. Porque tu apanha por ser gay e não acontece nada. Quem bateu em ti vai responder por ter agredido uma pessoa. Ponto. Essa lei tá para entrar em vigor a partir de março do ano que vem. E é por isso que eu sou contra. Acho que primeiro a sociedade tem que começar a ver com outros olhos, porque não adianta nada legalizar o casamento gay, tu chegar num lugar, falar que tá casada com uma pessoa do mesmo sexo, e eles não vão te aceitar. E aí tu vai apanhar por causa disso, sabe? Eu sou mais radical. Eu acho que a legalização do casamento gay é o primeiro passo para que as coisas se tornem normais, assim, né? A gente tem aí exemplos com a agressão doméstica, por exemplo, de que antes era um absurdo a mulher chegar na delegacia, falar para um delegado que apanhou do seu marido, e o delegado virava para ela e falava: vai resolver seus problemas na tua casa com teu marido, tenha uma ótima noite que tudo vai melhorar. As coisas não são assim, sabe? Não é uma briguinha que resulta num espancamento, não é isso, sabe? E é isso que eu tento falar para ela, porque que eu acho que primeiro tem que legalizar pela homofobia, se bater em alguém por homofobia, pagar por isso. Porque eu acho que primeiro as pessoas têm que respeitar. E isso ela não consegue entender quando eu falo. Ela acha que tem que legalizar o casamento dela, acabou, não. Sabe, primeiro as pessoas têm que mudar. O que adianta casar pra nada mudar? Acho que tem que ter uma base, papel, então, né, pra depois... Claro, eu acho. E isso é um perrengue na nossa vida, bem uma dizer. discussão que pode durar muito tempo, assim, mas o que eu digo é que, bom... ainda existem mulheres que apanham dos homens, ainda existem mulheres que não denunciam, mas as mulheres têm o direito de escolher se vão querer continuar apanhando quieta ou se vão querer ir lá e fazer sua queixa, levar até o final e depois o cara voltar para casa, porque acontece, e depois talvez continuar apanhando, ou então depois disso conseguir se fortalecer e criar uma outra organização familiar, outra organização de vida e quem sabe mudar disso. Acho que as pessoas têm que ter a liberdade de escolha, independente, sabe, do que... Quais serão as consequências para ela? Mas a liberdade é fundamental. Aí eu volto a dizer, mesmo que legalizem, a gente ainda não vai ter direito de escolha. A gente ainda não vai poder chegar num lugar e abrir para todo mundo. Não é assim. Então, no caso, vocês não se comportam como... Pelo que eu entendi, vocês não se comportam como gostariam de se comportar, como um casal. Não, a gente se comporta como um casal, porque até porque o papel não muda, né? Sim. Muita coisa. Mas, não, a gente se porta, né? A gente, tipo, mão dadas, assim, tipo, gestos. Beijo. Depende do lugar, né? Você ainda tem esse cuidado, então. Até, né, pra não chocar, se chegar num lugar onde a gente sabe que não vai ter, uma igreja, por exemplo, chegar de mão dada, a gente sai de lá apedrejada, sabe?
Então não dá. Mas então ainda mantém esse contato, né? Esse cuidado, aliás. A gente mantém o respeito que a gente gostaria que eles mantessem conosco. A gente não vai se beijar na frente de uma senhora idosa, porque ela foi educada numa outra época, com outros costumes. Mas se eu estiver conversando com um adolescente ou com uma criança e que a criança e adolescente verbalize esse preconceito ou a homofobia, eu vou entrar em discussão com ela, claro, respeitando a sua faixa etária, sabe? Mas eu acho que tem que ser discutido isso. Então tá, meninas, eu vou agradecer então a presença de vocês, muito obrigada. E agora a gente vai pro intervalo então. Um vídeo está causando muita polêmica na internet. Nele, estudantes revelam segredos da vida universitária. Os depoimentos são fortes. Eu vou direto com a galera da faculdade em festa de música eletrônica, mas eu gosto mesmo é de sertanejo universitário. Eu não estava doente no dia do trabalho em grupo. Eu fui no cinema com a minha namorada, que na verdade não é bem minha namorada, né? Ela é só uma ficante. Saímos algumas vezes para conversar, mas já estou adicionando no curso dela. Bom, na verdade, quando eu disse pro Claudinho que o problema era eu e não ele, isso não é verdade. O problema era ele, sim. Quando eu disse que eu ia trocar de faculdade por causa dele, é verdade, ia ser bom pro nosso relacionamento isso. Mas, na real, não foi bom pra mim, porque agora eu tô encalhada. Tá, é muito difícil de admitir isso, mas eu tô fazendo nutrição porque eu não sei cozinhar e eu quero ver se eu aprendo a fazer alguma coisa, porque eu não sei quebrar nenhum ovo. Bom, a última vez que eu faltei na aula não foi porque estava doente. Eu fui assistir o último capítulo da novela. Eu tenho esse tamanho, eu tenho esse porte, mas sou um cara sensível. Gosto de poesia e de balé. Ser universitário é muito difícil. Por isso, o Bradesco facilita todo o resto. Conta universitária Bradesco, porque a gente te entende. Gosto de bordar e de cozinhar. Olha, eu faço um pudim de coco. Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indicam que o homossexual tem sido violentado no âmbito escolar. O bullying já envolve 45% dos estudantes brasileiros, ultrapassando a média mundial, que varia de 6% a 40%. Isso pode acontecer porque as relações que se estabelecem dentro da escola são reflexo da diferença que há entre heterossexuais e homossexuais. Em Porto Alegre, existem mais de uma dezena de lojas de sex shop, a maioria no centro da capital. As sex shops oferecem os mais diversos e inusitados acessórios, brinquedos, lingeries e até mesmo temperos para apimentar um relacionamento e impedir que a rotina comprometa a felicidade sexual das pessoas. A mudança de sexo refere-se à alteração das características físicas sexuais de uma pessoa através de cirurgia ou de tratamento com hormônios, ou ambas alternativas. O transexual é alguém que se olha no espelho e não se reconhece. É diferente de travestis que estão satisfeitos porque se sentem confortáveis em se vestir como o sexo oposto. Eu tenho 23 anos, tá? Sou cabeleireira e moro aqui na João Pessoa, aqui perto da Cidade Baixa, aqui na Redenção. E moro com os meus pais também. Eu não saio assim na rua, sabe, perguntando, né? Tu percebeu que eu sou transexual? Eu não saio assim, sabe? Mas tem gente, sabe, que percebe, né? Tem gente que não percebe, assim, nas festas, assim, sabe? Eu saio, né? Fico, né, com os guris, tudo, sabe? Ninguém, sabe? E também, pra se perceberem também, né? Eu nunca ninguém, assim, sabe, teve... sempre tem, assim, um susto, assim, sabe? Mas quem me conhece mesmo, assim, sabe? Gosta de mim, vai me aceitar como eu sou, né? Paula conta que sempre teve o desejo de se tornar uma mulher. Foi o meu sonho, assim. E deu só, né, corri atrás, assim, sabe? Meu sonho, assim. E hoje eu realizei ele. Inclusive que eu tenho minha certidão, né? Com sexo feminino, todo. É o nome, Paula. Queria que tu me contasse, assim, mais ou menos como é que foi a burocracia pra te conseguir isso. É meio complicado, assim, sabe? Porque a troca de nome, né, tu pode trocar até mesmo, né, sem, né, não sendo operada. Mas daí o sexo, daí tu troca só depois que te operar. Mas assim, é bem demorado. Receber apoio da família e amigos é fundamental para a realização da troca de sexo. Sabe, todo mundo me apoiou, sabe, ficavam assim lá no hospital comigo, sabe, o dia todo.
eu não tenho assim, não que me queixar da minha família. Assim. A mudança de sexo é um procedimento delicado, pois é necessário estar muito ciente daquilo que se deseja, para que não haja arrependimentos. O corpo, né, muda bastante, assim, sabe? Tu fica assim, mais sensível, tudo assim, sabe? Tua cabeça também muda bastante, sabe? Marca assim mais ou menos como é que foi os procedimentos dessas 4 cirurgias que tu já fez. Foi o peito, né, que não foi tão doloroso, assim, sabe? Foi o meu primeiro, sabe? Né? Foi uma realização também, sabe? Né? Mas ela sempre quis ter um peitão, né? E a bunda depois, né, que eu botei lá em São Paulo também, né? E aqui é uma só, e agora a vagina, assim. Fez, faz ou já ou faz ainda o uso de hormônios femininos? Não, eu faço ainda, né? Sempre tem que fazer, né? Até o resto da vida, né? Tem que fazer o uso de hormônios. Como é que é o procedimento todo desde o início da troca de sexo? O pré, o durante e o pós? Tu entra com um processo lá no clínico, daí tu fica 2 anos no psicólogo e eles vão te analisando, né? E depois, daí quando tu, né, eles te dão assim um ok, eles te chamam, daí tu vai lá, faz os exames tudo, né, certinho, né, pra ver se não tem HIV, nada, tudo. E daí eles vão te operar, assim. A troca de sexo muda a personalidade, os desejos e a forma de viver do transexual. É que eu nunca vou ser uma mulher de verdade, assim, sabe, 100% mulher, né? Porque a mulher de verdade tem útero tudo lá. Então, a gente já se opera assim sabendo, né? Que a gente nunca vai ser uma mulher 100%, assim, sabe? A arte do transformismo não é uma exclusividade do mundo gay. Envolve pessoas que vestem roupas do sexo oposto como atividade profissional. Essa arte das drag queens é praticada em casas noturnas e pode ser acompanhada através da mídia gay. São pessoas comuns que durante poucos minutos vivem em um mundo completamente diferente. Julio, de 21 anos, vive as expectativas de um jovem da sua idade. Eu trabalho, sou cabeleireiro, maquiador, trabalho numa estética durante o dia, durante a semana. No final de semana eu trabalho numa danceteria, maquiando as DJs também, maquiando, fazendo cabelo. Adoro festa, adoro sair com os amigos, barzinhos. Mas esse Julio deixa de existir à noite para dar vida a um personagem. Depois de 2 horas de um trabalho meticuloso, surge Vitória Colucci, criada a partir da inspiração em divas do mundo pop. O nome, na verdade, eu comecei primeiro com o sobrenome. Me inspirava muito numa personagem de novela, da atriz Anaí, que ela fazia a personagem Mia Colucci na novela Rebelde, então daí surgiu o sobrenome Colucci. E como que é a personalidade da personagem? Então, algumas pessoas acham meio enjoadinha, assim, faz carão. Mas na verdade eu sou legal, sou simpática. E essa cara de enjoadinha, de arrogante, é muito a maquiagem, é muito cílio, então deixa aquela impressão de menina patricinha, assim, que não fala com ninguém. E como é ter ou viver profissionalmente como uma drag queen? Então, na verdade aqui no Rio Grande do Sul, eu falo por mim e falo pela grande maioria. Deixou de ser um trabalho propriamente dito. Quem faz show faz porque gosta, faz porque sente prazer, porque o cachê aqui no Rio Grande do Sul é muito baixo, não compensa o valor que a gente gasta, até porque se tu for comparar cada roupa que se faz, a gente gasta em torno de 600 a 800 reais, mais ou menos, e os cachês dificilmente cobrem isso. E como o Rio Grande do Sul é um estado com poucas casas noturnas ainda, e cada vez menos o povo é adepto a show, diferente das grandes capitais como São Paulo, como Rio de Janeiro, então ainda não é um trabalho que se pode viver disso. O começo sempre é mais difícil, tu sempre tem que provar que tu tem talento, que tu tem capacidade de estar em cima do palco, porque o palco não está aberto a iniciantes. Principalmente os palcos aqui de Porto Alegre não estão abertos a iniciantes, eles estão abertos a quem já tem talento, a quem já tem uma carreira. Então, pra tu chegar e tu mostrar que tu tem talento, não é fácil. Tu tem que chegar lá e mostrar o melhor, sempre o melhor. A melhor peruca, a melhor roupa, a melhor maquiagem, sabendo que tu está competindo com artistas que têm até 10 anos de carreira. Então é bem complicado.
E o que tu sente quando tu coloca as madeixas para rodopiar? O que a gente sente, na verdade, não é quando eu coloco as madeixas para rodopiar. É porque, na verdade, quando tu tá batendo o cabelo, quando o cabelo tá girando no ar, é o momento... É o ápice do show. É quando o público grita, quando eles aplaudem, é quando eles vão ao delírio. E eu acho que esse é o melhor momento para eles e para mim. Porque é o que eles querem ver e é o que eles estão aplaudindo. E para mim, porque é o que eu busco, o aplauso e o carinho deles. Tu já deixou de fazer alguma coisa pro Julio por questão de gastos com a Victoria? Já. Principalmente no começo. Eu acredito que no ano passado, que foi a minha fase mais febre, assim, que eu tinha show sexta, sábado e domingo, deixei sim. Chegou um momento que eu tive que separar meu guarda-roupa, em que de um lado tinha Vitória, tinha vestido, tinha blusinha, tinha saia, tinha roupa de show, tinha sandálias, botas, e do outro lado tinha 3 camisetas, uma calça e um tênis. E é uma coisa que eu prometi pra mim mesmo, que eu nunca mais ia deixar acontecer. E no início deste ano tu encerrou a carreira. Sim. O que te fez encerrar a carreira? Exatamente isso, foi olhar pro meu guarda-roupa e ver que eu tinha uma peruca de R$4.000, uma outra de R$2.000, tinha roupas de 800 e não tinha as roupas do Julio. E na verdade eu queria trocar de computador, pegar um note, e na verdade eu acabava gastando dinheiro em roupa, acabava gastando dinheiro em cabelo, sabe? E isso foi começando a me incomodar. Tu considera o transformismo uma arte ou uma vaidade? As duas coisas. Eu acho que é uma arte porque não é pra qualquer um deixar um cara barbado, às vezes muito mais bonito que uma mulher, mas também é uma vaidade, porque tu olha às vezes na TV, tu vê uma maquiagem tal, cabelo tal, e que tu quer ser melhor. É pura energia! Vitória! O nosso programa vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência e semana que vem a gente volta com muito mais conexão. Boa noite.